Fala, meu clã. Eu sou o Petiano Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, neste exercício, vamos resolver uma questão sobre o equivalente de TVNAM e a máxima transferência de potência. Bem, antes da gente começar a resolver nosso exercício, vamos só relembrar o que é o equivalente de TVNAM e essa máxima transferência de potência. Todo e qualquer circuito, independente do seu tamanho, ele vai ter uma representação a partir de dois terminais que vai representar uma certa tensão e uma resistência em série com essa fonte. A partir desse modelo, nós podemos substituir todo o restante por apenas esses dois componentes. Isso vai simplificar bastante para a gente o circuito e vai facilitar a nossa análise. Essa fonte de tensão é chamada de VTH e essa resistência de RTH, tensão e resistência de TVNAM. A máxima transferência de potência diz respeito a uma carga conectada a estes dois terminais, uma carga RL, e a depender do valor desta carga RL, a gente vai ter uma máxima transferência de potência. Isso vai acontecer quando RTH for igual a RL. Então, para a gente poder determinar a máxima transferência de potência de qualquer circuito, a gente precisa saber quem é essa resistência de TVNAM, ou seja, qual é a resistência equivalente a partir de dois terminais. Beleza. Voltando agora para o âmbito da nossa questão. O exemplo quer que a gente conecte uma resistência RC de 10 ohms a esses dois terminais A e B e que determine o valor de Rx para que haja uma máxima transferência de potência e determinar qual é essa potência. Bem, para a gente determinar a máxima transferência de potência, a gente precisa do equivalente de TVNAM. Então, nada mais justo do que a gente ter que fazer o equivalente de TVNAM antes de resolver a questão em si. Já a letra B pede que conectemos este circuito aos terminais AB e determine desta vez o valor de beta para que haja a máxima transferência de potência. Vamos fazer primeiro a letra A, depois a gente cuida da letra B. Bem, o que acontece aqui? Para poder conectar essa carga EC, eu preciso determinar todo o equivalente de TVNAM para este circuito aqui. Eu posso escolher quaisquer dois pontos para poder fazer esse equivalente. Eu posso fazer aqui nos terminais A e B, posso fazer entre essa fonte e o terminal B, enfim. Você deve fazer uma escolha estratégica. Como eu sei que o resultado do equivalente de TVNAM é uma fonte de tensão em série com a resistência, eu posso simplesmente deixar essa parte de fora do meu equivalente, porque depois que eu conectar, essa resistência Rx vai ficar em série com a minha resistência de TVNAM, e essa fonte de 2 volts também vai ficar em série com minha tensão de TVNAM. Então eu vou poder somar os dois e transformar num único equivalente só, que vai ser o final de uma fonte em série com resistência. E aí sim eu posso conectar a nossa resistência RC e determinar qual é a máxima transferência de potência nela. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os terminais aqui e aqui para fazer o nosso equivalente de TVNAM. Então bora lá. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Certo. Nós temos duas opções. Ou determinar primeiro a tensão de TVNAM, que é essa tensão aqui, que é a tensão de circuito aberto, ou determinar a resistência de TVNAM. Para determinar a tensão de TVNAM não tem jeito, a gente tem que fazer análise nodal, análise de malhas, é um único método. Já para determinar a resistência de TVNAM, nós temos três maneiras. Então eu vou deixar a resistência de TVNAM por último, para poder detalhar quais são essas três maneiras que a gente pode resolver nossa resistência de TVNAM. Então vamos determinar a tensão de TVNAM primeiro. Como eu quero a tensão sobre este ponto, esse ponto é exatamente a tensão aqui em cima dessa resistência de 5 ohms. Então vamos atribuir uns nós aqui. Aqui o nó V1. Aqui nós temos direto 3 volts, por causa dessa fonte. E não temos mais nenhum nó para determinar. Simplesmente V1 e o nó VTH. Vamos atribuir umas correntes arbitrárias aqui. Todas para a direita e para baixo. Essa aqui para cima, porque já tem essa corrente de 2 A aqui e não vou colocar nada. Não precisa. Como vamos fazer análise nodal, porque queremos determinar uma tensão, então é mais fácil fazer análise nodal. Nestes dois pontos aqui a gente tem um supernó. Então temos aqui um supernó V1 VTH.
O supernó V1 VTH tem a primeira equação, que VTH menos V1 é igual a 4 VA, onde VA é a tensão sobre esta resistência de 4 ohms. Se VA é essa tensão aqui em cima, e essa tensão é a diferença entre este ponto, então a gente vai ter que VA é V1 menos 3 volts. Então vamos substituir aqui, para a gente já assumir com essa dependência de VA, a gente vai ter que VTH menos V1 é igual a 4 V1 menos 3. Nossa primeira equação vai ficar VTH mais V1 que multiplica menos 5 é igual a menos 12. Essa é a nossa primeira equação. Vamos agora analisar as correntes que chegam e que saem do supernó. Temos essa primeira corrente aqui, que vem de 3 volts para V1, então a gente vai ter 3 menos V1 sobre 4, porque ela está chegando ao nó V1, positiva. Temos essa corrente que sai de V1 para VTH, então menos V1 menos VTH sobre 3. Essa corrente de 2 A que chega ao nó V1, então mais 2. Acabamos com o nó V1, vamos para o nó VTH. Temos essa corrente que sai de V1 e chega em VTH, então mais V1 menos VTH sobre 3. E essa corrente que sai de VTH para o terra, a gente tem menos VTH sobre 5, que é igual a zero. Bem, aqui a gente já pode ver que essa corrente sai de V1, vai para VTH, e entre V1 e VTH há um supernó. Então, nada mais óbvio do que essa corrente se cancelar. Então, o que vai sobrar para a gente é V1, que multiplica menos 1/4, mais VTH, que multiplica menos 1/5. Isso vai ser igual a menos 2, menos 3/4. E essa é a nossa segunda equação. Temos duas equações, dois nós, então já podemos resolver nosso sistema. Vamos ver quanto vai ficar. Então a gente tem que VTH é igual a 8,6 volts. A gente não precisa anotar quem é V1, porque pouco nos interessa. A gente só quer saber quem é a tensão de TVNAN. Agora, a gente precisa determinar quem é a resistência de TVNAN. Bem, para determinar essa resistência, nós temos dois métodos desativando as fontes independentes. A gente tem que desativá-las todas. Então, a primeira forma que a gente pode fazer é simplesmente associar as resistências até que chegue em uma única resistência, essa resistência vai ser de TVNAN. Porém, esse método aqui ele fica limitado se houver uma fonte dependente de tensão, ou de corrente, tanto faz. Porque se houver essa fonte dependente, a gente não pode juntar uma fonte com a resistência. Então a limitação é não ter fontes dependentes. Mas, se tivermos essas fontes dependentes, a gente pode continuar desativando as independentes, mas utilizar uma fonte fictícia. Utilizando uma fonte fictícia, por exemplo, se eu conectar uma fonte aqui e desativar todas essas fontes independentes aqui, ao encontrar a corrente gerada por essa fonte fictícia que eu criei, de tensão V, essa corrente I que é gerada por essa fonte, quando eu fizer a relação tensão por corrente, isso vai dar meu próprio RTH. Então, eu desativo minhas fontes, coloco uma fonte fictícia, encontro qual é a corrente gerada por essa fonte fictícia, se for no caso de uma fonte de tensão, mas eu também posso conectar uma fonte de corrente e encontrar qual é a tensão sobre essa fonte de corrente, tanto faz, qualquer um dos dois serve. E ao fazer essa relação, tensão por corrente, eu vou encontrar justamente quem é o meu RTH. Então, esses são os dois métodos que a gente tem desativando as fontes independentes.
O terceiro método, a gente não desativa nenhuma fonte e encontra a corrente de curto-circuito. Então, a gente teria que fazer um curto-circuito aqui e encontrar qual é a corrente que vem do nó para o terra. Ao encontrar essa corrente aqui, que também é chamada de corrente de Norton, quando a gente fizer o valor da tensão de Thevenin, que a gente já encontrou, dividido por essa corrente de curto-circuito, a gente vai ter também nosso RTH. Bom, quando que é vantajoso utilizar esse método da corrente de curto-circuito? Quando esse curto-circuito for eliminar outros componentes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho duas resistências aqui, em paralelo, e eu tenho um outro circuito para cá, independe do tamanho, e eu quero saber qual é a resistência de Thevenin a partir desses dois terminais. Quando eu fizer um curto aqui, essas duas resistências vão ser eliminadas, então eu vou acabar por simplificar o meu circuito. Independente do método, a resistência de Thevenin vai ser sempre igual. Basta você escolher qual método vai ser mais sábio de ser utilizado. Bem, então vamos lá. Como a gente está analisando nesses dois terminais aqui, vamos esquecer essa parte aqui por enquanto. Vamos esquecer RC também. Aqui a gente tem uma fonte dependente, então já não dá mais para associar as resistências. Podemos ou colocar uma fonte fictícia aqui, ou fazer uma corrente de curto-circuito. Eu vou optar por desativar as fontes dependentes e colocar uma fonte fictícia de tensão de 1 volt. Esse valor de tensão pode ser qualquer valor. Preferível que seja 1 volt, porque é simplesmente uma inversão de fração quando se encontrar com a corrente gerada aqui. E aqui a gente vai encontrar aqui em nosso RTH. Então vamos desativar nossas fontes independentes. Desativar uma fonte de tensão é criar um curto-circuito. Desativar uma fonte de corrente é deixar um circuito aberto. Esse circuito aberto aqui vai matar essa resistência porque não vai circular corrente por ela. Então, vou tirar ela daqui também. Como a gente quer determinar essa corrente gerada pela fonte, para determinar correntes, o método direto é análise de malhas. Então, eu vou fazer malhas com a corrente já nesse sentido, eu vou chamar ela de I, e vou atribuir outras correntes também no mesmo sentido, mas isso é opcional, para encontrar que é essa corrente I. Então vamos lá, vamos analisar a malha da corrente I. A gente tem menos 1 volt mais 5I menos 5I1, pois é a corrente de malha que está no sentido oposto à corrente I. Isso tem que ser igual a zero. Então, nossa primeira equação, a gente tem aqui 5I menos 5I1 é igual a 1. Analisando essa outra malha aqui da corrente 1, a gente tem, começando da resistência de 5 ohms, 5I1 menos 5I dessa vez, agora a corrente majoritária é a corrente I1, então vai ser I1 menos I, mais, que entra no terminal positivo, 4VA, mais 4I1, e isso é igual a zero. Só que VA é a tensão entre os terminais desta resistência, e a tensão entre os terminais dessa resistência é simplesmente 4I1, que é justamente o que a gente colocou aqui. Então, a gente pode trocar VA por 4I1, de forma que a gente vai ficar com 5I1 menos 5I, mais 4 vezes 4I1, a gente vai ter 16I1, mais 4I1, e isso é igual a zero. 25I1 menos 5I é igual a zero. Então, essa é a nossa segunda equação. Vou só inverter aqui para ficar no mesmo sentido da outra. Então, a gente tem que menos 5i mais 25i1 é igual a zero. Reparem que a gente tem as variáveis i, i1 e i2. Só que, nas duas primeiras equações que a gente colocou, a gente só tem i e i1. Então, a gente pode simplesmente ignorar a corrente 2, não encontrá-la, porque a gente já pode encontrar que é a nossa corrente I, que é quem a gente quer, para poder determinar a nossa resistência de Thevenin. Então, você pode encontrar a corrente 2 se você quiser. Eu vou optar por não fazer, porque não precisamos dela. Então, vamos encontrar quem é essa corrente I. Vamos resolver nosso sistema.
Então a gente tem aqui que I é igual a 0,25 amperes. Determinamos I. Para a gente encontrar a resistência de Thevenin, basta fazer o valor da fonte fictícia que a gente criou por essa corrente. Então, RTH vai ser 1 sobre 0,25. Então a gente vai ter que RTH é 4 ohms. Portanto, resolvemos nosso problema. Já temos quem é a nossa tensão de Thevenin, já temos quem é a nossa resistência de Thevenin. Então, todo este circuito aqui pode ser substituído por nossa tensão de Thevenin, que encontramos que é 8,6, em série com a nossa resistência de Thevenin, que é 4 ohms. Isso tudo representa estes dois terminais. Conectando isso aqui e aqui, a gente vai ter Rx em série, com essa resistência de 4, uma fonte de tensão nesse sentido. Agora nós temos aqui nossos terminais A e B. Como está tudo em série, a gente pode simplesmente somar. O equivalente disso aqui vai ficar uma fonte de tensão 8,6 volts menos 2 volts, porque a polaridade está invertida. Essa está do menos para o mais aqui, essa está indo do mais para o menos aqui. Então, vamos subtrair. A gente vai ter uma fonte de tensão aqui de 6,6 volts, em série com 4 mais Rx. Agora, como a letra A pede, a gente pode conectar a nossa resistência, Rc, que é igual a 10 ohms. Porém, queremos encontrar o valor de Rx para que haja a máxima transferência de potência. A gente já viu que para que haja a máxima transferência, essa resistência de Thevenin, ou seja, a resistência equivalente dos dois terminais, tem que ser igual à resistência da carga. Então, 4 mais Rx tem que ser igual a 10. Então, Rx vai ter que ser 6 ohms. Detalhe, quando eu fiz essa nova associação aqui, isso aqui é um outro equivalente de Thevenin, só que a partir dos terminais AB. Antes, este equivalente aqui era o equivalente de Thevenin para outra parte do circuito. Então, no final, acabamos fazendo dois equivalentes de Thevenin pelo preço de um. Certo, mas a letra A ainda não acabou. Ele quer que a gente encontre qual é essa máxima potência que Rc está dissipando. Qual é essa máxima potência que está sendo transferida para a resistência Rc. Como é que a gente vai fazer? A gente sabe que potência é tensão vezes a corrente. No caso de um resistor, é o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado. Aqui a gente pode fazer de inúmeras formas. A gente pode encontrar essa corrente I que circula aqui. Então a gente vai ter menos 6,6 mais 10i mais 10i é igual a zero. Então a gente vai ter que I vai ser menos 6,6 sobre 20. Portanto, I vai ser menos 0,33 ampere. Elevando esse valor ao quadrado e multiplicando pelo valor da resistência Rc, a gente vai ter que a potência vai ser 10 vezes menos 0,33 ao quadrado. Então, nossa potência máxima transferida vai ser 10 vezes 1 sobre 9 aproximadamente. Então, nossa potência vai ser 1,01 watts. Então, no caso de especificação de um resistor, se você for utilizar na vida real, você teria que utilizar um resistor que aguentasse essa máxima potência transferida, para que qualquer variação no seu circuito não queime seu resistor, não queime sua carga. Beleza. Terminamos a letra A, vamos agora para a letra B. A letra B pede que a gente conecte este circuito aqui aos terminais AB e determinar qual é a máxima transferência de potência também. Podemos aproveitar que já determinamos qual é a resistência equivalente de Thevenin entre esses dois pontos A e B e só conectar esse novo circuito a estes dois pontos. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui nossa fonte de 6,6, nossa resistência de 4 mais Rx, que vai ser conectado a este circuito aqui. Então vamos botar ele aqui. Para a gente contar a máxima transferência de potência, nós precisamos da fonte de tensão, a resistência de Thevenin e uma resistência de carga. Porém, a gente não sabe qual é a nossa resistência de carga exata aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma outra equivalência de Thevenin para este lado do circuito. Então, vamos analisar primeiro este lado do circuito aqui.
Como a gente não tem nenhuma fonte independente nesse circuito aqui, nossa tensão de Thevenin é simplesmente 0 volts, não tem nada excitando esse circuito. Porém, temos uma resistência equivalente. Novamente, não podemos fazer a resistência de Thevenin por associação, porque a gente tem essa fonte dependente aqui no meio. Então, a gente tem que usar ou o método da corrente de curto-circuito ou utilizar uma fonte fictícia. Fazer um curto-circuito aqui, da mesma forma, não excitaria este circuito aqui. Então, a gente não teria uma corrente aqui. Então, o único método possível é utilizar uma fonte fictícia sobre estes dois terminais para poder determinar qual é a corrente gerada por essa fonte. E assim a gente poder saber quem é nosso RTH. Então vamos lá. Vamos colocar essa fonte de tensão aqui de 1 volt. Botar essa corrente I aqui. Corrente X está só nessa resistência aqui. Então a gente vai botar essa outra corrente para esse lado. Uma outra corrente para esse lado. Vou chamar essa aqui de I1. Essa aqui de I2. Analisando a primeira malha, a gente vai ter menos 1 mais 1 vezes I menos 1 vezes I1. A corrente está no sentido oposto a I. Isso é igual a 0. Então a gente tem que I menos I1 é igual a 1. Analisando o restante, a gente tem aqui uma supermalha, porque a gente tem uma fonte de corrente entre duas malhas. Então a gente vai ter da supermalha I1 e I2, a gente vai ter que I1 menos I2, porque está no sentido oposto, é igual a beta Ix. Porém, Ix é a corrente que passa por esta resistência de 1 ohm. Analisando os sentidos também, a gente vai ter que Ix vai ser igual a I menos I1. Corrente I que desce por aqui, corrente I1 que sobe por essa resistência. Então, substituindo isso aqui, da nossa supermalha, a gente vai ter que I1 menos I2 é igual a beta, que multiplica I menos I1. Portanto, organizando, a gente vai ter que I que multiplica beta, mais I1 que multiplica menos beta menos 1, mais I2 que multiplica 1, e isso é igual a 0. Essa, finalmente, é a nossa segunda equação. A última equação virá da análise da soma das tensões. Vamos somar essas quedas aqui. Essa primeira resistência aqui, que passa a corrente I2, então a gente vai ter I2 vezes 1, mais essa corrente I1 que passa por 1 aqui também, então mais I1, mais I1 de novo, só que temos essa corrente I que desce no sentido oposto, então menos I. Isso tem que ser igual a 0. Então, menos I, mais 2I1, mais I2 é igual a 0. Bom, podemos resolver este sistema por substituição direta. A gente encontra quem é I2, quem é I1, substitui aqui e encontra quem é a corrente I, para poder determinar quem vai ser a resistência de Thevenin. Ou podemos resolver nosso sistema pela calculadora gráfica. Porém, se a gente tentar resolver nosso sistema da forma convencional, ao tentarmos colocar uma letra aqui dentro da expressão da HP, ela não vai permitir. Então a gente tem que utilizar um outro método para poder resolver esse sistema com letras. Este outro método a gente vai apresentar para vocês no curso de HP 50G do PET. Então fique ligado no canal que em breve teremos esse método de resolução de sistemas com letras, ou seja, com constantes arbitrárias. Como nosso objetivo aqui é o resultado, então vamos resolver nosso sistema por isolamento de variáveis mesmo. Vamos isolar quem é I1, vamos isolar quem é I2 e substituir aqui e encontrar quem é I. Isolando I1, aqui dessa equação, a gente já tem que I1 vai ser I menos 1. Isolando I2 aqui nessa equação, a gente vai ter que I2 vai ser I menos 2 e 1. Só que I1 a gente já viu que é I menos 1. Então, I2 vai ser I menos 2, que multiplica I menos 1. Então, I2 vai ser menos I mais 2. Vamos substituir I1 aqui e I2 aqui. I vezes beta mais I1, que é I menos 1, que multiplica menos beta menos 1, mais I2, que é simplesmente menos I mais 2. Como está multiplicado por 1, eu vou simplesmente só adicionar menos I
mais 2. Isso é igual a 0. Fazendo distributivo, a gente vai ter beta-i menos beta-i menos i mais beta mais 1 menos i mais 2. Isso é igual a 0. Beta-i com menos beta-i corta. A gente vai ter menos 2i é igual a menos 3 menos beta. Portanto, i é 3 mais beta sobre 2. Vou realizar uma rápida resolução desse sistema pela própria HP, só para vocês verem que o resultado dá isso mesmo. Vamos lá, rapidinho. Então aqui a gente conferindo, a gente tem que i é igual a 0,5 beta mais 1,5, justamente beta sobre 2, ou seja, 0,5, mais 3 sobre 2, 1,5. Então, i está corretinho. Vamos continuar nosso exercício. Agora que a gente encontrou a corrente TV, a resistência Thevenin é simplesmente a tensão por essa corrente. A fonte fictícia a gente escolheu de 1 volt e essa corrente I, 2 sobre 3 mais beta. Então, RTH é igual a 2 sobre 3 mais beta. Dessa forma, todo esse equivalente aqui equivale a uma única resistência de valor 2 sobre 3 mais beta. Para que haja máxima transferência de potência, esta resistência tem que ser igual a esta resistência. Com Rx igual a 2, a gente vai ter que 6 tem que ser igual a 2 sobre 3 mais beta. Assim, beta tem que ser igual a menos 8 sobre 3. Então é isso, galera. Esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Mandem para a gente um e-mail, coloquem nos comentários que a gente responde. Um abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!